digamos, uma visão carioca das coisas, o humor carioca. Agora, fisicamente, ele se parece mais com um astro de rock europeu, mas também ele bem que poderia viver no princípio do século, ainda na época das gravações mecânicas, e colocar sua voz lá bem forte para ser registrada. Ou então, na época de ouro da música popular brasileira, a década de 30, para fazer, por exemplo, o seu partner, por exemplo, da Carmen Miranda. Eduardo Dussek, você é carioca mesmo, né? Eu sou carioca mesmo. Nasci aqui. Eu acho que isso tudo é que nem o Rio de Janeiro também. Os cariocas são como o Rio de Janeiro. A gente recebe tudo quanto é tipo de influência, né? É uma cidade que centra, digamos, é a entrada de contrabando cultural no Brasil, é o Rio de Janeiro. Agora, a sua ascendência não é brasileira, né? Não, meus pais são estrangeiros. Portanto, por isso esse sobrenome seu, né? Por isso esse sobrenome, Mas já está todo mundo abrasileirado já há bastante tempo. De que parte da Europa, né? São da Europa, São tchecos e húngaros. Uhum. Agora, foi muito importante para você o MPB 81? Em termos foi bastante importante, sim. Principalmente por ficar conhecido o meu tipo de coisa que eu faço, né, no Brasil inteiro. Então, nesse prisma foi bastante importante. Foi incrível, né? Você mostra para uma cadeia imensa, né? Aquela música que você defendeu, realmente foi você deve a essa música o seu público atual ou não? Devo, na maior parte eu devo, principalmente o público popular mesmo, né? Eu já era conhecido mais em termos de elite, né? Aquele pessoal que está sabendo quem está pintando, quem vem aí, né? Mas em termos populares maiores foi Nostradamus, que inclusive é um tema difícil, que eu não pensei que fosse pegar. Em termos populares, mas o pessoal entendeu. Todo mundo perguntava na rua quem é Nostradamus, quando é que ele nasceu, é amigo seu, aquelas coisas. Naquela manhã eu acordei tarde de bode, com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia e ignorei. Telefonei qualquer e não tinha. Ninguém respondeu. Eu disse Deus, Nostradamus, forças do bem e da maldade, voodoo, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu, junto com vidro fumê. O que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcomer. Gritei, ninguém ouviu. E olha que eu ainda fiz psiu. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira, morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. Dussek, você se tornou assim mais conhecido através de um blues, né? O gênero do Nostradamus é mais ou menos isso, né? É uma balada, digamos. Agora, me parece, e eu sei que você gosta de samba, né? Gosto muito.
O meu grande barato é samba. Embora você tenha começado com outros gêneros, mas realmente é o samba que você gosta. E isso sempre ocorreu, ou do SEC? Em geral eu gosto de diversificar as tendências, né? Não é só porque eu gosto de samba que eu vou me prender a essa área só. Onde a gente puder meter o bedelho é onde a gente vai aprender um pouquinho. Então, eu mexo com qualquer tipo de coisa, né? E principalmente o samba carioca me interessou bastante. De qualquer forma, todos os ritmos que eu ataco, assim, que eu vou pegar para compor, eu tenho uma visão carioca desse próprio ritmo. Na letra ou no assunto que vai se falar e como isso ficou jogado na carioquice da gente, né? Agora, hoje em dia existem assim, hoje mais, não é? Sempre existiu, mas hoje mais. Existe assim, as multinacionais estão aí mesmo, então essa importação de gêneros estrangeiros e tudo mais. Eu sei que você tem um público pequeno e, de certa forma, um público, vamos dizer assim, mais sofisticado. Como é que eles aceitam do SEC, que gosta de samba e que faz samba e de vez em quando cantam samba, ou mais de um nos shows, ou no disco? Como é que eles se aceitam? Eles vêm de uma maneira até interessante. Esse público que eu tenho agora me acompanhou durante anos, com todas as que eu aprontei por aí, né? Fazia show em casa, essas coisas todas, eles iam sempre. E depois, em qualquer teatro, sempre foram, quer dizer, eu acompanharam processos louquíssimos em que eu já entrei. Mas você diz em termos de uma entrada para uma gravadora? Não, eu digo assim em termos do público mesmo, que infelizmente, prefere mais ritmos importados. Mas em geral, o que eu toco, eles aceitam pelo meu prisma. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso é um privilégio meu, mas pelo meu prisma eles aceitam. Se eu colocar um rockão do lado de uma valsa daquelas antigonas brasileiras, ou de um samba exaltação, que foi uma das primeiras pessoas que gostou desse ritmo agora, nossa modernidade da música popular, né? E comecei a atacar isso, eles sempre entendiam um rock do lado de um samba exaltação e nunca teve esse tipo de problema, não. O Injuriado, por exemplo, é um samba? Como é que é um você samba classifica? choro, né? Que pode se chamar, né? Injuriado é aquele tipo de sambinha social que o esqueci o nome dele agora, fazia. Olha, me deu amnésia mesmo. Não era o Noel que você está dizendo? Não, que cantava... Meu Deus, que... Daqui a pouco você se Eu lembra. lembro, daqui a pouco. Que eu estava pensando em outra coisa aqui. Sei. Então, é um tipo de sambinha social, corrida, que fala... Eu fiz isso numa época digamos, que eu estava com a carreira embaixo, né? Digamos, eu não tinha oportunidade nenhuma, né? E fiz esse samba injuriado, que eu realmente estava injuriado nessa época. Então, samba carioca de revolta, né? Não é que eu tava numa mais ou menos, andando com a rapaziada catita e legal. Mas de repente detalhes pequenos me fizeram, entre outras coisas, sair do normal. Eu fui ficando pouco a pouco injuriado, mal-humorado, abandonado, sem até poder amar. A tal da crise deixou minha vida maluca, com vontade na Tijuca de voltar lá pra Copacabana. Fui a Macumba, pedi baixa no emprego, me internaram numa clínica, eu depois fui viajar. Quando voltei, fantou que pude constatar que não adianta fazer nada pra essa coisa melhorar. Mas não é que eu tava numa mais ou menos, andando com a rapaziada catita e legal. Mas de repente detalhes pequenos me fizeram, entre outras coisas, sair do normal. Eu fui ficando pouco a pouco injuriado, mal-humorado, abandonado, sem até poder amar. A tal da crise deixou minha vida maluca, com vontade na Tijuca de voltar lá pra Copacabana. Fui a Macumba, pedi baixa no emprego, me internaram numa clínica, eu depois fui viajar. Quando voltei, fantou que pude constatar que não adianta fazer nada pra essa coisa melhorar. Mas não é que eu tava numa mais ou menos, andando com a rapaziada catita e legal. Mas de repente detalhes pequenos me fizeram, entre outras coisas, sair do normal. Eu fui ficando pouco a pouco injuriado, mal-humorado, abandonado, sem até poder amar. A tal da crise deixou minha vida maluca, com vontade na Tijuca de voltar lá pra Copacabana. Fui a Macumba, pedi baixa no emprego, me internaram numa clínica, depois fui viajar. Quando voltei, fantou que pude constatar que não adianta fazer nada pra essa pomba melhorar. Então melhorei.
Do Sec, para mim, me parece assim alguma coisa parecida com Moreira da Silva, mas acho que não, Tem né? muito do Moreira da Silva, mas a pessoa que eu estava tentando lembrar era o Almirante. Ah, sim. Que não vinha, uma palavra só. Também ele arranjou um nome de patente, que a gente esquece, né? Mas eu gosto muito dessa gente antiga da música popular, então tem muito clima deles mesmo, de comentar com uma visão mais moderna disso, claro, né? Agora, do Sec, nesse seu disco que você está lançando, nesse instante, ele... Como é que ele é, assim, em termos de gêneros? Ele é bem variado? Como é que você fez essa coisa? É bem variado. Ele tem influências de várias épocas, né? Que a gente compôs, eu e meus parceiros e tudo. Então a gente pegou o que a gente gostou de fazer, o que a gente achava que ficou um bom trabalho. E reuniu isso. Claro que deu um ecletismo dentro da coisa, né? E tem uma certa unidade que daí vem a visão carioca, de música popular mesmo, né? É, porque você, inclusive, você pega o negócio sempre pelo lado cinematográfico, né? Você, por exemplo, considera o Nostradamus como algo cinematográfico, né? Considero, inclusive, parecido com o cinema, assim, de Spielberg, dessa gente que tem agora, o cinema americano, que é muito de efeito especial, né? A época da gente é uma linguagem, o efeito especial é uma linguagem que está pintando, tem que pintar na música também. E você fez também, você tem aí coisas de teatro, né? Mas aí trabalho que você já tinha feito para teatro, como é que é a coisa? Já fiz vários trabalhos Eu digo teatro. em música, tem alguma música sua nesse disco? Aqui, nesse disco tem Chocante. Ah, Chocante, é uma delas, por exemplo, né? Quer dizer, ela tem um clima teatral, propriamente não foi feita para teatro, mas tem uma descrição teatral, assim como Nostradamus tem uma descrição de cinema, né? Bom, e o pessoal aí que, de repente, acreditou em você e passou a te gravar? Como é que você vê a coisa? Eu acho ótimo, porque foram pessoas, por exemplo, tem músicas que foram feitas para certas pessoas, porque o clima era aquele mesmo, e a gente nunca imaginou que essa pessoa fosse gravar, tá? Eu, por exemplo, posso citar um exemplo do Calbi, que gravou Não Explique, foi uma música feita para ele, e que por acaso foi parar na mão dele, a Som Livre pediu, e ele gravou e adorou, e é muito o clima dele mesmo. Você me faz bem ao seu jeito. Não explique nada. Gosto de sua risada. Não explique. Você me diverte. Noites passadas e manhãs. Hoje com seu jeito você me oferece esta flor aberta no peito. Talvez pode ser. Não explique. Pode ser eu. Explico. Qualquer sorriso, um gesto amigo, mas qualquer. Não explique. Tudo vai tão bem. A ausência não vai perturbar ninguém. Pode ser eu, explico. Qualquer sorriso, gesto amigo, mas qualquer. Não explico, não explique. Tudo vai tão bem. A ausência não vai
O seu parceiro foi Luiz Antônio de Cássio, né? Em Não Explique. E Não é isso? Explique, perfeito. E essa música, de quem partiu a ideia de fazer assim pro Calbi? Bom, foi quando estava quase terminando a música e se sentiu aquele clima de meloso, que o Calbi tem aquela voz quente, né? Que tinha que ser para aquilo mesmo, era um clima quente, digamos, Fox canção que a gente chama isso, né? Aquela voz de 40 e 50, voz de Copacabana que a gente chama. Agora, mudando um pouquinho, você... Teatro também fez ou faz parte da sua vida, né? Faz bastante. Você já fez muita coisa em teatro? Já fiz bastante. Embora sempre tivesse mais ligado em música para teatro, né? Foi sempre uma coisa mais partindo da música, mas eu sempre tive ligado muito para teatro. Inclusive tem várias composições, grande parte das composições nossas ou exploram o universo mais cinematográfico ou de teatro mesmo, né? Uhum. Agora, especificamente para o teatro, você já foi até ator? Já fui até ator, já. Trabalhei como músico, como ator. E seria no momento, se pintasse assim, uma oportunidade? Seria. É uma coisa que tomaria muito meu tempo agora, não está muito nos meus planos, não, mas eu gosto muito. Bom, você fez, por exemplo, As Desgraças de uma Criança como ator? Né? Como ator, pianista e ator. Pianista também? Aham. E como compositor, assim, uma peça que você Musiquei, tenha por exemplo, uma das mais importantes agora nos últimos tempos foi As Mil e Uma Encarnações de Pompeu Loredo. Bem, você estava falando então das músicas que você faz assim, com espírito de cinema ou de teatro, e falou que o Chocante, por exemplo, tem assim um espírito teatral, né? É teatral, até, digamos, é dramático, para se dizer. Ela fala sobre conta uma história e conta uma história dramática, digamos, é uma desgraça, na verdade. Bom, o personagem é desgraçado. E por sinal, o Brasil tem algo a ver com isso, né? Você acha que... Eu acho que tem. Como muita gente, né? Eu tenho uma sessão no meu show que eu digo que é o seguinte, o nome da sessão chama Desgraça Também é Música, em que eu peço às pessoas que, claro, hipoteca uma louca, eu peço que elas escrevam pro show contando cada uma a sua desgraça, que ganham na hora uma música, né? Então é que a gente fala que o Brasil é uma desgraça, então isso aqui é muita música, né? E é chocante também, né? É chocante também. Entrou no bar, sentiu a barra e imediatamente gritou: chocante, chocante, chocante. Foi pro balcão, fez um ar, chorão, pediu um Dreia, virou de vez: chocante, chocante, chocante. Sentiu que melhorou, procurou uma mesa e sentou, pediu uma pinga e pensou: chocante, chocante, chocante. Ele virá, ele entrará, tenho certeza, não me crocodilará. Eu não sou feia, eu não sou má. Por que será então que ele não me adorará? É uma injustiça. Aí, não acho. Será? Então falou assim, com sua voz estranha, sua boca inchada e carmim. Andava sempre assim. Lá na boate ela tá sempre torta. Se ele viesse, eu iria lhe dar o que quisesse no meio desse bar. Que absurdo! As horas e as bebidas foram consumidas. De bela ficou feia, de boa ficou má. Ele não veio, ela pensou. Já se sentindo meio expulsa daquele bar, se retirou, abriu a porta e já na rua olhou pra lua e de repente começou a uivar. Nossa. Que absurdo! É encontrada na madrugada, fechadona como um tatu, caidona na calçada, recolhida pro délio. E numa chapante, e numa irritante, e naquele instante gritou: chocante, chocante.
O seu parceiro, Luiz Carlos Góes, participou com você desse Chocante, né? Perfeito. E por sinal do SEC, eu acho que é o seu parceiro que tem mais músicas, né, com você. Né? Principalmente gravadas nesse LP, é o que mais trabalhou comigo, enfim. Esse pessoal todo é recente em termos de trabalho com você ou desde que você O Luiz começou? Carlos é recente, o Cássio já é mais algum tempo atrás. O Luiz Carlos estava trabalhando comigo nessa fase que as coisas começaram a acontecer, né? A partir principalmente daquela gravação do Ney, Seu Tipo, que a gente também fez pro Ney Matogrosso, eu e ele. Então foi a partir de lá que as coisas começaram a aparecer. Sei. Agora, já que você falou no Ney Matogrosso, ele, evidentemente, você acabou de falar, ele faz parte da galeria daqueles que acreditaram em você, né? Verdade, que cantam as suas músicas. Calbi, o Ney. O Ney foi o primeiro, talvez, ou não? Foi um dos primeiros. O primeiro mesmo foi Marília Pêra, gravou a Lolo Brasil. E Zizi Posse também deu muita força. Sempre curti o trabalho e geralmente cada LP eles encomendam já a Tobit. O Ney já é freguês, a Zizi também. Seu tipo é o Ney Matogrosso? É o Ney Matogrosso, o tipo dele. Sou seu tipo, me diz neném que eu acredito. Murmura baixinho que eu sou seu ideal. Coloca aquele vestido, tipo comprido, vê se não brinca com a minha libido. Nada faz sentido, tudo arde. Me diz que eu sou seu tipo, repete amor, que eu acredito. Preciso de guarida, minha amiga de salvação. Não quero nada, só uma confirmação. Que brilhe seus olhos, seu peito não pare de arfar. Na minha chegada, sua boca comece a gritar. Gritar que eu sou seu tipo. Só isso, somado a muita emoção. Do SEC, a primeira atividade sua, assim, foi cantar, foi fazer música? Como é que a sua vida começou? Foi, bom, eu já trabalhei em várias coisas, milhões de coisas, mas sempre cantei desde pequenininho. 6 anos de idade já estava batendo piano e tentando fazer música. Mas aí para ganhar a vida eu trabalhei em mil coisas, inclusive arquitetura, umas coisas assim. E você não teve problemas em casa quando começou a gostar de música? Tive, chamavam muito de vagabundo, aquelas coisas, mas a maioria do pessoal lá em casa transava música, né? Todo mundo é músico um pouco, mas ninguém teve coragem de seguir essa carreira. Eu fui o primeiro que deu o grito. Agora, quando é que você iniciou realmente, assim, profissionalmente, ou mais ou menos, ou semi-profissionalmente? Foi mais ou menos em 72, 73, que eu fazia os tais shows em casa, que eu falei aqui pra você. Eram shows que eu não tinha oportunidade de gravadora, nem de fazer show, nem pensava por isso, então eu fazia show em casa. E, enfim, não tinha... Fiz vários shows, milhares de shows até hoje, e nunca gravei porque não tinha realmente nem oportunidade. O trabalho não interessava as multinacionais, eu não me entendia com elas, e também não tinha dinheiro para produzir um bom disco independente. Eu não tenho mais crédito da praça de tanto dinheiro que eu gastei em show. Então foi isso. Por exemplo, nessa época essa época de indefinição com gravadora, saiu músicas incríveis sobre esse tipo de assunto. Singapura, por exemplo, foi uma delas. Porque você estava assim, pelas pontas com as gravadoras? Singapura foi depois de uma reunião numa gravadora, que não vou dizer o nome. No dia seguinte eu fui dormir, tomei um porre, fui pra casa dormir.
Acordei de manhã naquela ressaca desgraçada e fui pro piano e fiz supetão, assim, como se estivesse cuspindo um sapo. O seu contrato já tava pra terminar. Seu LP não acabou de gravar. Sua voz cansada lhe obrigava a beber. Pois cada dia mais rouca, cada dia mais louca, o que cantava não dava pra entender. Singapura fora uma cantora de um certo sucesso, mas o público possesso não tardou a esquecer. Lá foi despedida de uma boate e num programa levou tomate. Quando cantava todo mundo ria, só conseguiu emprego numa churrascaria. E um dia, numa última chance, conseguiu um teste. Mesmo que eu deteste, vou ter que lhes contar. Desafinou Singapura, isso é muita nicotina, pois desde menina você sempre fumou. O senhor me desculpe, não tenho mais aquele agudo. Por favor, não me culpe, esta gravadora me deixou com o coração mudo. Invista na Rádio Jornal do Brasil, ZYJ453, onda média 940 kHz. ZYG 680, onda tropical 4875 kHz. Especial, Eduardo Dussek. Dussek, vamos falar um pouco, ou mais um pouco, talvez, das suas influências. Eu, por exemplo, perguntaria a você, e eu espero que você não se aborreça, se Calbi Peixoto, por exemplo, te influencia, se a dupla João Bosco, Aldir Blanc te influenciam, ou se é outra coisa completamente diferente? Eu acho que todas essas pessoas da música popular, desde Noel até o João Bosco, passando por todas essas gamas de Lamartine, todo mundo que via as querelas do brasileiro através de um prisma engraçado, de uma coisa debochada, irônica, né, de humor. Eu acho que essas pessoas todas me influenciaram. O humor carioca já é conhecido desde o início do século e é uma coisa que eu mais prezo em termos de trabalho, assim, para ver o sufoco que a gente passa, né? Bem, você fala de coisas seríssimas nas suas músicas, né? Sim. Nem sempre nas letras, nem sempre você que faz. Mas você vê isso de um lado, assim, completamente debochado, digamos assim, né? Eu acho que tem que ser sempre uma gargalhada, porque essas coisas a gente vai passar mesmo. Aqui a gente passa demais, mas sempre a gente tem que passar alguma coisa. Agora, Olhar Brasileiro, uma das músicas do seu disco, aliás, é a música que dá o nome ao LP. O que é Olhar Brasileiro? Essa Olhar Brasileira já é uma visão mais, digamos, mais melancólica da gente, né? Do Brasil do mesmo? Brasil, digamos que é aquele Brasil que depois da época que surgiu do Pra Frente Brasil, esse Brasil acabou, foi morto pelas imobiliárias, pelos novos costumes, enfim, todo tipo de coisa que entrou aqui depois de um certo tempo que a gente sabe. Localizando isso em datas 64. Digamos, exatamente, todo aquele Brasil antigo que a gente conhecia quando era criança é uma coisa que foi desaparecendo de lá para cá, forçado pela situação. Então é uma visão saudosista, mas é uma visão bonita mesmo, uma pessoa que está falando ou para uma outra pessoa ou para o próprio Brasil, e ele sabe que essa pessoa não vai voltar nunca mais.
ou esse Brasil não vai voltar nunca mais. O Brasil, por exemplo, de Getúlio Vargas, Digamos, Getúlio Vargas até... JK. Exato. Enfim, uma liberdade que a gente tinha natural, né? E que foi perdida, pelo menos isso em relação à minha geração. O resto da história tá aí para contar. Sentado nessa sala que não é minha e que, claro, por ironia, me parece tão familiar. Me vem você, me vem a sua cara, sua conversa apimentada e rara. E assim, digamos, tão particular. Escuto o ritmo daquele seu simples pandeiro e até sinto aquele cheiro de amor e de samba espalhado no ar. E minha nossa, de repente ficava bebendo, ia vivendo à beira-mar. Todo mundo sentado na varanda do nosso sobrado e sonhando altas horas, acordado, olhando fixo pro luar. Ver você e se apaixonar. Era seu jeito, seus defeitos, sua maneira de se dar. Era tão quente, era pra gente tão maneiro que de repente você ganhava o mundo inteiro simplesmente com o menor piscar. E mesmo agora, sendo eu o único que resta, talvez daquela festa, talvez daquele mar, eu dou um jeito, tento fugir, tento esconder, mas me ajeito, me acomodo, pois me dói o peito, somente por tentar lembrar daquele cheiro, daquele pandeiro, daquele Rio de Janeiro, daquele seu verde olhar brasileiro que era meu. Do Sec, esse é um samba-canção, né? Olhar Samba brasileiro, canção, né? perfeito. Você fez letra e música, não? Não, a letra é de Luiz Carlos. Luiz Carlos Góes, né? Luiz Carlos Góes. Agora, uma pergunta que sempre a gente tem que fazer no especial. Seu nome é Eduardo do Sec mesmo ou tem mais alguma coisa? Não, é Eduardo do Sec mesmo. Eu acho que eu não perguntei em que bairro do Rio você nasceu. Eu nasci em Copacabana e fui criado na Tijuca. Dá pra dizer a data, não? O ano que você nasceu? Foi em janeiro de 54, primeiro dia do ano. 54? Aham. Bom, então esse olhar brasileiro você realmente fez com saudades daquilo que você não conheceu, né? Que eu não conhecia, que eu sinto que conhecia, né?
Bem, A Deputada Caiu, que é outra música que você fez no seu disco, me parece também pelo título alguma coisa política que tem a ligação com o Olhar Brasileiro. Eu debochadamente chamo isso de um momento político do disco, né? Mas na verdade é uma gag sobre... de gag porque é cinematográfica também. É uma página de jornal, mas ao mesmo tempo a descrição é toda cinematográfica sobre uma deputada que está caçada e abandonada, não tem amores nem nada, e se suicida em Copacabana, numa madrugada, que a empregada está chegando e pega ela se jogando da janela. No sábado, depois de uma noitada, regressou arrasada a nova empregada que trabalhava pra aquela deputada que estava caçada. Um bilhete na sala do apartamento de Copacabana, escrito que não engana, arregalou os olhos de Sebastiana. Foi o tempo de correr na janela, a patroa era ela que ia se jogar. Já nua embriagada, a triste deputada confessou-se mal amada, não deu tempo de fazer nada. Ouviu-se um grito de crioula apavorada. Quatro horas da madrugada. Confusão, muito sangue pelo chão. Polícia na calçada. O repertório do seu disco, do SEC, já é conhecido do seu público de shows, não? Ou é? A maioria, sim. É. Grande parte. Você, até agora, já montou muitos shows? Já, acho que no total de shows, 9 shows diferentes. Isso de 73 para cá, 73 né? pra cá. Aonde? Aqui? Aqui em São Paulo, todos eles foram. E todos com sucesso? Como é que é a história deles? Teve vários com grande sucesso, alguns mais ou menos, e teve um com absoluto fracasso. Uma coisa louca, que deu um prejuízo terrível, assim. Não só em termos financeiros, como de cabeça também, mas fez rever posições da minha carreira e de tudo que eu andava aprontando por aí. Isso já faz muito tempo que houve essa... Graças a Deus já faz bastante tempo, já faz uns 5 anos. Bem, você tem uma faixa aí que nós já tocamos, inclusive, do seu disco, que você fala de um dia que você estava, assim, muito zangado com as gravadoras, né? Qual é a música mesmo? Singapura. É Singapura. E para você gravar esse disco, hoje em dia, como é que você está com a sua gravadora? Tá tudo bem? Eu acho que agora já estou bem crescidinho para dar ordens, você me entende? Não receber só, né? Não receber só, eu já sei o que... Claro que a gente sabe o que pode vender, o que não pode vender, e o interesse de qualquer companhia é isso mesmo. Eu não estou aí para fazer disco que vai ficar na prateleira. Mas eu sei também o que pode se vender de qualidade, enfim, eu conheço o que a minha grife está produzindo. Então eu sei das ordens e não tem muito problema, não. É bom a gente sempre refazer a cabeça dessas pessoas todas. Quando a gente vai pintando mais novo, né? Dá toques. Isso eu dou muito toque. Mas, em geral, me curtem muito. Acho muito engraçado, porque eu sempre levo papéis para as reuniões para dizer as coisas. Bem, quando você disse que já sabia dar ordens, você quer dizer que você teve liberdade para fazer seu disco? Tive liberdade, sim. Inclusive, já antes de assinar o contrato, foi a coisa mais exigida, foi isso. Liberdade, foi me dada a liberdade. Bem, você se deu bem no festival, né? Aquele festival de ano passado, né? E isso não te motivou a você participar de novo?
do festival que vem aí de televisão, não? Em geral, não. Não, desde da participação no festival, porque é um certame que, de princípio, eu não concordo. Eu não acho legal concorrência entre as pessoas que estão começando, porque cada um tem uma tendência e não dá para comparar. Por exemplo, tinha gente que dizia, Nostradamus não é música de festival. Então, que história é essa? Festival tá para mostrar música, não tem músicas de festival. É uma besteira, isso é uma coisa antiga da década de 60. Então, eu não concordo com o festival e com as regras que o regem. Bem, no seu disco aí você tem uma música que me parece que ela foi gravada num espírito e você gravou no disco com outro espírito, não é mais ou menos isso? O Pão? O Pão, perfeito, é. Como é que é essa história? O Pão é uma música desesperada, é uma música romântico desesperada. Ela fala sobre essa gente que se entrega ao humor mesmo, essa coisa melodramática, folhetinesca do povo, né? E ela tem uma gravação muito boa da Zizi. E no meu disco, a da Zizi Posse gravou essa música no último disco dela, uma gravação bastante interessante. Originariamente ela era só um fox canção, falando de amor e tudo. E no meu disco ela acabou se tornando, por força do arranjo, por força das circunstâncias, ficou uma coisa piegas e melodramática, uma coisa novelesca mesmo, né? A lá Janete Claire e também muito a lá Vicente Celestino, aquelas descrições que ele fazia no início. Mas tem uma boa gravação da Zizi, eu gosto muito. Só quem sente na carne sabe como é bom. Só quem comeu o pão que o diabo amassou sacou que não é legal, não é coisa natural, que me deixa um gosto amargo que às vezes pede um trago pra esquecer aquele sabor de sal. Mas não faz mal, companheiro. Só quem se marcou a fogo realmente viveu. E eu, que já estou praticamente quase toda queimada, às vezes rio e com a mão no coração estendo a outra pra levar à boca aquele pão. Às vezes rio e com a mão no coração estendo a outra pra levar à boca aquele pão. Quando você pensa em aplicar dinheiro, todos correm para você. E nessa hora, o mais importante é você garantir uma aplicação segura no emprego do seu dinheiro. Atrás de uma letra de câmbio losango, não existe apenas uma financeira. Existem 4 sólidas empresas e a associação com o Grupo Renault, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Faça como a Renault. Invista na Losango. Pela Rádio Jornal do Brasil AM, prossegue o especial de Eduardo Dussek. Mais uma vez, hein, Dussek, o seu parceiro aí foi o Luiz Carlos Góes, né? Luiz Carlos Góes, Pão, né? Agora,
A parte de arranjo do seu disco foi entregue a quem? A gente teve 3 arranjadores, cada um no seu estilo, quer dizer, 4 comigo, que eu também meti o bedelho. Ah, você também? Também. A gente teve o Luíta, que é um arranjador novo, mas que tem linhas tradicionais muito firmes, em termos de música popular. Tivemos o Lincoln Olivetti, que fez os arranjos mais internacionais, que foi o arranjador dessa música que tocou da Zizi Posse, por acaso, do Pão. E teve o Roberto Inhatler, que é arranjador de Nostradamus e do próprio Pão, do meu disco. E eu fiz algumas músicas, as mais cinematográficas, eu escolhi para mim. Uhum. Você toca piano, né? Toco piano. Piano, que aliás todo mundo viu pela televisão. Uhum. E você estudou piano desde cedo? Como é que foi a coisa? Estudei piano desde cedo. Estuda ainda? Estudo ainda um pouco. Não, na medida do possível, né? Quero voltar a estudar mais. Mas aí depois fui fazendo cursos esparsos, né? Teoria, harmonia, coisas de arranjo. Música é infinito, né? A gente tem que continuar estudando sempre, porque o que eu sei ainda é muito pouco. Já sei bastante, mas ainda é muito pouco porque eu quero. E o que você ouve em termos de disco, assim? Quais são as suas preferências? Eu ouço tudo, alguns clássicos mais contemporâneos, tipo Stravinsky, e no resto, tudo que tem de música popular, eu tô comprando disco, ligando o rádio, para ver que tipo de reflexão o pessoal tá tendo, né? Uhum. Agora, você, como compositor, eu acho que o lado assim que você, não digo menos se considera, mas que acha que realmente você talvez não seja romântico, né? É isso, mais ou menos? Porque eu acho que o romantismo é a coisa mais difícil de se chegar, porque ali tem que ser a verdade absoluta, você não pode fantasiar nada, né? Principalmente em música popular, que você mexe com a emoção da rapaziada, você tem que ser absolutamente verdadeiro. E isso eu acho muito difícil, um trabalho, por exemplo, que um Roberto Carlos faz, ou que o Caetano Veloso faz agora. É um trabalho de poeta mesmo, né? O Roberto Carlos cantando e o Caetano compondo. É um trabalho de poeta mesmo, um trabalho sincero, e isso é muito difícil chegar, ainda estou meio aquém. Agora, mesmo assim, você já fez alguma coisa nesse gênero? Já. E que eu tenho a impressão que você gosta, né? Gosto, Nesse disco tem Ave. Ave é uma música que eu já fiz há muitos anos e que eu sou obrigado a cantar em todo show, porque o público pede. E toda vez eu fico emocionadíssimo com ela, cada vez que eu cantei. No caso aí, você fez o quê? A música e a letra? Como é que foi? Eu fiz a música, a letra foi do Luiz Antônio de Castro. Ave, que minha casa deixaste, a face em todos os espelhos, tuas asas manchadas, e voaste entre as cortinas, te aninhaste entre os lençóis. Passará que em meu corpo pousaste, o rosto todo em sorrisos. Passageira, veloz em minha vida, e brincaste na janela tão livre. Passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Ave, que minha casa deixaste,
a face em todos os espelhos. Tuas asas manchadas e voaste entre as cortinas, se aninhaste entre os lençóis. Passará que em meu corpo pousaste, o rosto todo em sorrisos. Passageira, veloz em minha vida, e brincaste na janela tão livre. Passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Dusek, como é que você, nesse instante, nesse momento assim, consegue, nessa parafernália cerebral que existe por aí, você não tem, a gente sente no seu disco que você não faz como muitos outros, que ficam com uma tendência, por exemplo, pro rock, para essas coisas assim, mais na onda, mais na moda. Então você parte para tango, para fado, no caso aqui, né? Pra samba, aí o resto é a música brasileira, samba canção, o choro e tudo mais. E você, quando faz isso, você não fica preocupado quanto à repercussão, assim, junto ao público? Quer dizer, um caminho um pouco mais difícil para você chegar a esse público? Bom, é um problema de repercussão e deve existir em função do ecletismo de ritmos e coisas, mas eu não me preocupo, não, porque eu acho que não tem que seguir a moda, não. Acho que esse negócio de seguir a moda é bobagem, que isso aí já tá tudo na cabeça da rapaziada. Então a gente pode usar, basta usar o que quiser, basta que você tenha uma verdade unida em relação a esses veículos que você usa, né? E digamos que essa verdade em termos de música popular seria, de uma maneira mais simples, espelhar criativamente, recreativamente o que o povo sente, né? Porque o compositor popular, de qualquer forma, tem a mesma vida que o povo tem, e ele tá... A função dele é espelhar isso, recriar dentro de uma coisa que vai ser vendida na rádio, que vai ser tocada em rádio, que vai entrar de novo para os ouvidos dessa gente já recriado, já dentro de um ponto de vista de um artista, né? Isso, portanto, quer dizer que você tem um propósito, assim, uma vontade de chegar ao povo mesmo? Tenho de falar sobre todo tipo de emoção e coisas que eles passam, se possível dar novas informações, e fazer isso tudo com muito bom humor, né? Por exemplo, marchinha, até isso você tem, né? Você colocou inclusive no seu disco, né? Tem também. Marchinha é exatamente o bom humor que eu acabei de falar pra você. É um ritmo delicioso que tava aí jogado fora praticamente, ninguém usa, e por isso mesmo eu gosto muito dele e sempre gostei. Marchinha de carnaval, acho que os compositores têm que voltar a lançar coisa pra carnaval, e esse ano eu lancei essa marchinha cantada pelo Ney Matogrosso, deliciosa, Folia Matagal, que eu também tive a honra de gravar. Um abraço pra você então, Eduardo Dusek. Muito sucesso pro seu disco e até a próxima, tá? Valeu, até a próxima. Um abraço.
O mar passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. O mar passa saborosamente. O quê? A língua aonde? Na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito fogosa, vem nua, sacudindo e brilhando inteira. Vem nua, sacudindo e brilhando inteira. Palmeiras se abraçam fortemente, suspiram, dão gemidos, soltam mais. Um coqueirinho pergunta docemente a outro coqueiro que o olha sonhador: você me amará eternamente? Ou amanhã tudo já se acabou? Nada acabará, grita o matagal, nada ainda começou. Nada acabará, grita o matagal, nada ainda começou. Imagina, são dois coqueirinhos ainda em botão, nem conhece ainda o que é uma paixão. E lá em cima a lua, já virada em mel, olha a natureza se amando ao léu. E louca de desejo, fulgura num lampejo, e rubra se entrega ao céu. E louca de desejo, fulgura num lampejo, e rubra se entrega ao céu. O mar passa saborosamente a língua na areia, que bem debochada, cínica que é, permite deleitar desses abusos do mar. Por trás de uma folha de palmeira, a lua poderosa, mulher muito fogosa, vem nua, sacudindo e brilhando inteira. Vem nua. Quando você pensa em aplicar dinheiro, todos correm para você. E nessa hora, o mais importante é você garantir uma aplicação segura no emprego do seu dinheiro. Atrás de uma letra de câmbio losango, não existe apenas uma financeira. Existem 4 sólidas empresas e a associação com o Grupo Renault, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Faça como a Renault. Invista na Losango. E assim a Rádio Jornal do Brasil apresentou a reprise do especial de Eduardo do Sec. Oferecimento Letras de Câmbio Losango. Produção e apresentação de Ney Hamilton.